Sentou no banco de feira, sentou no banco de feira. Lá, 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 lá. Hoje é sábado, 4 de junho de 2022. O programa de hoje vem de novo na cadência da poesia e da educação para a literatura, digamos assim. Estamos na cidade do Paulista e transmitimos do Espaço Belo, no Janga, aqui bem juntinho do Tururu, comunidade de luta e tradição cultural. Essa comunidade foi criada em 1960 sob as bênçãos de Dom Helder Câmara, então a serviço de Olinda e Recife. Eu faço um parêntese aqui necessário. Quero deixar aqui bem claro o nosso abraço, claro e apertado, o nosso abraço para todas as famílias, mais de uma centena, que vivem a tristeza do luto pela perda da sua gente. Nossa solidariedade também para com as milhares de pessoas que tiveram suas moradias e o pouco que tinham soterrados pela lama ou carregados pela enxurrada. Bom lembrar que a natureza acolhe, mas não aceita desaforo nem omissão. É preciso cuidar da cidade e das pessoas, e isso é responsabilidade cidadã, mas sobretudo é responsabilidade do poder público. As pessoas estão precisando de ajuda e tem uma rede de solidariedade formada aí, não dá para citar todas, mas eu vou deixar aqui uns pics para quem puder e quiser ajudar, de 3. O Armazém do Campo, que fica lá no centro, no Recife, ali na divisa do Recife Antigo com Santo Antônio, e o Pix dele é 09, é um CNPJ, tá? 09423-270/001-80. Eles estão recebendo também lá no local água, comida, barracas, lonas, colchões, tudo que não serve para você, serve para quem não tem nada, para quem perdeu tudo, não é? O SOS Recife, que é da Cúria Diocesana, que é nas Graças, também tem um Pix para contribuição, CNPJ 29420681/00129, e o Mãos Solidárias, que é da CUT Pernambuco, que também é CNPJ 09423271001-80. Bom, hoje a conversa é em torno do papel da educação na sala de aula, na formação de leitoras e leitores, principalmente adolescentes. Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura do livro. E a literatura nada mais é do que uma forma de ler o mundo, reinventar ou traduzir a realidade. Obrigada a você que nos acompanha de corpo presente pelas rádios Guarani AM de Camaragibe, Mais FM do Recife, Conexão Jovem FM de Olinda. Estamos ao vivo também pelo nosso Instagram, @programa Banco de Feira. E você pode nos acompanhar ainda pelos aplicativos Radionet, TubeOn e site das rádios já referidas. Visite nosso canal no YouTube, que é Programa Banco de Feira. Estão lá a íntegra do áudio e dos melhores momentos em vídeo de cada edição do programa. Inscreva-se, curta, compartilhe, espalhe por aí. Antes de anunciar a nossa convidada do dia, eu preciso prestar contas ao nosso amigo Célio, que faz a tradução de Libras. Hoje não vai poder nos acompanhar, porque ele mora em área de risco e ele não consegue, ele está ilhado, não consegue sair de casa. Então, na próxima a gente cumprir essa necessidade, né? E o direito, de dar direito a quem não escuta, né? De nos acompanhar. Nossa convidada de hoje é uma mulher que maneja 7 instrumentos, no mínimo. Poetisa, ela prefere ser chamada assim. Roteirista, documentarista, produtora cultural e vai por aí afora.
dentre outras atividades no mundo das artes. É professora de língua portuguesa e literatura no ensino médio, na rede pública e privada. Ela tem como mote da sua área na educação fazer a formação, né? Levar a formação literária de adolescentes, né? A partir dos 12 anos, é isso, dos seus alunos. E ela tem poemas publicados em diversas antologias do gênero. Obrigada, Poliane Carlos, por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia. Primeiramente quero saudar todas as pessoas que com essas enchentes tiveram suas vidas ceifadas, né? Saudar todas as famílias e dizer que a memória delas vai ficar viva em todos nós, que esse é um ato que faz com que a gente cobre do poder público que as nossas vidas, né? Que o nosso povo não seja levado dessa forma. Agradecer também ao mestre Zeca do Rolete por ter feito esse convite a mim. A comunidade do Tururu é uma comunidade de muita força também, né? De construções na literatura, na poesia e no audiovisual. E agradecer também ao Banco de Feira e a você, Sulamita, por estarem aqui tão cedo, nesses dias que têm sido tão difíceis para a gente, organizando esse programa, levando para vocês, né, que estão em casa. Eu atualmente estou no estado, né, sou professora da Escola Barão de Veracruz, estou com alunos do Fundamental 2. Sim. E como é que é esse trabalho em sala de aula para desenvolver esse gosto, esse prazer pela leitura literária? Tudo começa com o meu processo também enquanto leitora, né? A gente sabe da dificuldade que é as famílias das comunidades, né? Quando a gente trabalha nas escolas públicas, a gente sabe que a maior dificuldade do aluno de ler o mundo é porque ele precisa ler as coisas, ele não se reconhece enquanto leitor. E quando ele não se reconhece enquanto leitor, ele não consegue perceber que a língua portuguesa é viva nele e que todos os processos perceptivos, né, são também leituras. Então, o meu papel enquanto professora, como eu disse, vem do meu processo de se reconhecer leitora e escritora também. Eu sou filha de um matriarcado e minha mãe faz magistério quando eu ainda era criança. Então a maioria dos materiais que ela ia aplicar em sala de aula, ela trazia para casa e eu tinha acesso a esses livros. Então eu me tornei leitora muito cedo. Pois é, essa é uma questão que tem a ver com inclusão, né? Porque o acesso ao livro, né? E portanto a leitura literária, ele é restrito, não é verdade? Porque livro é uma coisa cara, né? E que a maioria das pessoas não colocam como prioridade ou mesmo como direito de ter acesso, não é verdade? Exatamente. E quando a gente pensa na leitura literária, o que a gente tem de acesso dentro das bibliotecas, dentro dos planos de aula, dentro dos materiais de ensino, são livros e autores que muitas vezes se parecem inacessíveis pelo processo da escrita, pela linguagem utilizada, né? Então, a gente tem visto também nas bibliotecas uma maior diversidade de escritores e isso tem ajudado bastante. E esse acesso ao livro, por ser uma peça cara e não estar como um direito básico, né, desse jovem, dessa criança, muitas vezes as famílias não compram. Na maioria das vezes, livro é um produto que não é comprado. Então, se ou a criança tem acesso por meio da escola, ou tem na família alguém que gosta de ler, ou na casa de um amigo. Então, hoje, o meu papel... E é diversificada a oferta.
Muito diversificada. A gente tem os clássicos, mas tem chegado cada vez mais livros diferenciados, novos autores, materiais que você pode diversificar o trabalho. Então, hoje, uma grande barreira dentro da escola são equipes da área de linguagem que queiram trabalhar esse espaço. Por quê? A mediação de leitura. A mediação, por quê? Enquanto que eu tenho as bibliotecas lotadas, eu não tenho bibliotecários. Então, o professor, ele precisa se dispor antes da aula, de entrar na biblioteca, de fazer uma pesquisa do livro, de entender a diversidade que tem ali e de incluir no seu trabalho. Então, isso, no meu ponto de vista, tem sido uma problemática, porque ele precisa entrar nesse espaço que também passou 2 anos parados, né? Daí uma reivindicação que tem que ser feita aos poderes públicos, mas no caso estadual, municipal, né? O ensino médio é estadual, né? Eu tô numa escola de Fundamental 2 no estado. Do estado. E tem o Conselho de Cultura, né? Tem o setorial de literatura no Conselho de Cultura, que precisa cuidar disso, tem que ter mediador de leitura, bibliotecário, o próprio, tem uma sugestão da Cida Pedrosa de que os professores, os autores sejam contratados para as bibliotecas também, para fazer essa mediação da leitura, essa interpretação, fazer essa intermediação entre as pessoas, e principalmente criança e adolescente, e o livro. Não é? E reforçando o que eu disse anteriormente, eu posso garantir que as bibliotecas estão cheias de livros. Existe o material. Eu não tenho o bibliotecário para fazer essa intermediação. E quando você fala da CEP, na escola que eu trabalho também tem chegado materiais de Pernambuco, novas publicações, porque inclusive alguns proponentes, né, via Funcultura, eles garantem que algumas edições escoem para as escolas públicas estaduais e municipais, no meu caso, uma escola estadual, esse material chega. Mas, muitas vezes, pela ausência do bibliotecário, a caixa fica lá fechadinha e precisa que alguém vá lá e diga: não, eu quero abrir essa caixa, eu quero saber quais são os livros que tem aí, eu quero trabalhar esse material na minha sala de aula. Tem também a figura do professor de biblioteca, que no caso não tem na escola. Que é o bibliotecário, que é uma pessoa que fica ali fixa para fazer toda a questão. Mas é uma pessoa originária da educação, ao invés, não é o bibliotecário formado para a biblioteca. Não tem essa figura do professor de biblioteca? Não tem. Poderia ser. As pessoas que cumprem essa função hoje são apoios e coordenadores pedagógicos que acabam assumindo mais essa tarefa dentro da escola, né? Então, deveria ser um bibliotecário mesmo, formado em biblioteconomia, com uma formação para a educação, para a pedagogia, para fazer essa intermediação entre esse espaço, os professores e a prática pedagógica da escola. O PPP, inclusive, né, o Projeto Político Pedagógico, que é um documento extremamente importante dentro das escolas, ele precisa intervir nessa condição da biblioteca para que a gente possa formar esses leitores literários. Porque nós temos cada vez mais, chegando na rede pública estadual, jovens oriundos dessa mesma escola e que sabem que o processo de letramento literário faz diferença na nossa vida enquanto adulto, na nossa vida enquanto intelectual. Sim, e sem contar que tem toda essa, digamos, disputa com os meios digitais, né? Os jogos, antes era só TV, agora é TV, computador, smartphone, jogos eletrônicos e tudo mais. Em sala de aula eu costumo comentar com meus alunos que na minha época nós precisávamos, e que não é muito distante, né? Eu terminei o médio em 2005, em 2009 eu já estava em sala de aula na condição de professora. Então, esse tempo para mim, ele é muito curto em relação, quando a gente diz assim, no meu tempo, né? Não faz muito tempo. Mas mesmo assim, eu precisava ir na escola para fazer a pesquisa, para buscar o livro, para dar o feedback que o professor pedisse. Hoje, os meus alunos, eles têm
todas as informações no celular, né? Então ele não precisa se deslocar. Mas aí o que é que acontece? Ele não vai buscar no celular coisas que estão relacionadas ao seu processo de crescimento intelectual. Ele vai se perder, né? O advento da tecnologia. A oferta é muito grande, né? A sedução, né? É diversa, né? Diversificada. E mesmo que haja, por exemplo, a maioria dos livros em PDF, né? Inclusive quando a gente adota um livro, um paradidático para trabalhar, a gente tem acesso a ele via PDF. Não é a mesma coisa, porque o aluno ele vai entre estar com o celular lendo um livro, ele vai estar com o celular jogando nas redes sociais, e a gente sabe que a tecnologia para esses jovens acaba trazendo um processo muito difícil da aceitação das identidades, né? Porque tudo que está exposto e espetacularizado nas redes sociais são coisas que distanciam dessa realidade, dessa identidade, né? Porque todos eles querem ser aquilo que os influencers são, quando que na verdade a gente sabe que muitas coisas ali são maquiadas. Então, sim, ser professor... A política do aparecer pelo aparecer, né? De mostrar que você é melhor nisso ou naquilo, é a mais bela, tem a melhor roupa, a melhor casa, a melhor comida, a melhor tudo, até tudo. Eu acho que só não se expuseram ainda no banheiro. Eu acho que tem gente que está fazendo. Então, assim, é um negócio que não fala com as pessoas daquilo que ela é, não é? E aí, exatamente, Sulamita. E aí, mais um motivo para eu reforçar a formação do leitor literário, né? Mais um motivo eu entender essa biblioteca, eu entender qual é o acervo que existe dentro dela, para poder trabalhar também a questão das identidades. Sim, parece que a gente tem um comentário aí. Tem um comentário, o público está comentando aqui na nossa live. Cláudia Célia, a primeira dama do nosso diretor, né? E ela comenta que muitas escolas não têm o PPP. Ela é pedagoga, já realizou um, e ela cita que todos têm que participar, não só uma pessoa. Ela endossa esse comentário que a nossa convidada fez agora há pouco. Todos, quer dizer, inclusive os professores. Isso. Inclusive a comunidade, né? O projeto político-pedagógico, ele é o documento mais democrático que existe dentro da escola, e ele precisa ser construído, inclusive pela comunidade. As mães, as assistentes sociais... Mas as mães e assistentes sociais, as famílias, sabem disso? Deveria saber, porque deveria ser dito pela gestão, né? Sim. Porque é a história do direito à comunicação, né? A informação. Você não pode fazer uso daquilo que você não sabe que existe, que é direito seu, não é verdade? Exatamente. Então, uma coisa se completa com a outra, conversa com a outra. Necessariamente tem que conversar com a outra. Mas e aí, professora? Não se vira. Se vira nos 30, como é que você faz para poder atrair os seus alunos na formação? Se vira nos 30 é muito bom, mas não pode ser se vira nos 30, porque a gente está falando do futuro desses meninos e meninas, né? A gente acaba trazendo muito da nossa prática. A gente precisa ter o desejo de transformar essa realidade, né? E trazer essa prática para a sala de aula, trabalhando as identidades. Como eu faço, né? No início eu falei que vem muito da minha condição de Você ser... fez um joguinho, inclusive, um jogo de tabuleiro. Isso, vou mostrar já para vocês. E aí, o que é que eu faço? Eu primeiro faço vou usar a palavra que a gente usa muito em saúde, mas não é essa, né? Um diagnóstico, uma anamnese. Eu preciso saber quem são esses meus alunos e que território é esse. Preciso saber muito, individualmente. Sempre que eu posso, eu chamo um aluno para perguntar quem é ele. Sim. A mãe, o pai, onde mora, com quem vive, o que gosta, se pensa no futuro. Inclusive, uma das minhas falas desse ano para os pais, nos nossos encontros pedagógicos, foi que eu não trabalho com pessoas que vão ser alguém, porque geralmente os pais dizem às crianças, vão para a escola para ser alguém. Eles já são alguém. Eu preciso que eles queiram ser algo mais, né? Para poder eu entender onde eu vou acessar. Porque quando a gente se vê na condição
de alguém que tem formação, que está ali falando, porque a escola é chata, diga-se de passagem, né? Imagina, Principalmente para quem tem 12, 13 anos. é extremamente chata. As nossas escolas, elas estão chatas. Por quê? Porque ele tem que ficar sentado por muito tempo, tem no mínimo 5 aulas, 5 professores por dia, né? Vamos dizer 3 professores por dia. Eles precisam estar só ouvindo. Então, quando a gente entende que esse ambiente também precisa ser transformado, precisa ser desconstruído para ser construído de outra forma, a gente vai entendendo os materiais que a gente vai trazer. Então, a minha prática é ouvir o meu aluno, entender que a escola é chata e que eu estou num local que ainda é um dos lugares mais importantes, porque eu ainda acredito na escola, né? Nós precisamos acreditar na educação como esse espaço de transformação. Porque quando a gente fala de acesso e de violência, na maioria das vezes é a escola o espaço de maior acolhimento desses meninos e meninas. O nosso amigo Eutrópio Édipo, e nosso anfitrião do dia, quer falar. Tem uma pergunta, vamos tirar. Uma pergunta aí eu sou professor também, né? Assim, há pouco mais do que a maioria, porque eu tenho 50 anos de ensino. Queria fazer uma pergunta que me preocupa há muitos anos, que é assim, eu acho o discurso pedagógico, os instrumentos, são muito avançados no país. O discurso quanto à pedagogia, quanto ao ensino, quanto ao aprendizado. Mas acho que a prática é muito atrasada. Então a gente não chegou ainda a unir o que é o discurso pedagógico, que você estava falando no plano político-pedagógico da escola, e de repente isso parece que se tornou, eu já vim fazer em 3, 4 dias, dentro de uma sala, me pedindo para dizer qual era a palavra melhor, não sei o quê. Então eu acho que há um discurso muito bonito e uma prática muito fraca. Um dia estava havendo um discurso muito grande na prefeitura de Olinda, com as professoras dizendo não sei o que, e eu fiz a seguinte pergunta: me desculpe, porque eu só sou professor de inglês, não sei muito essas coisas. Depois de tudo isso, me faça uma resposta. As criancinhas estão aprendendo a ler e escrever, porque era prêmio de melhor prefeito de criança, não sei o quê. Mas o objetivo, eu não sei se é alcançado. Até com adestramento para aquelas provas que existem, não sei o quê, com adestramento. É essa a questão? É essa a questão. É essa a questão que você faz para ela? Faço para ela. Como é que a coisa se dá na prática? Eu acho que a gente é muito avançado no discurso e um pouco atrasado na prática. Essa é uma opinião minha. Juliane? Eu vou trazer para vocês aqui um trecho de uma música que inclusive foi lançada agora há pouco, né, da banda Abolido. O nome da música é Quilombo Urbano. Um fragmento da música diz assim: a escola que tu estudou, meu pai construiu, eu vim desconstruir. E aí é muito importante quando você faz essa fala em relação ao seu tempo e ao tempo que você tem no seu fazer pedagógico, né? Que traz à tona o que me dá prazer. Eu acredito que a minha geração vai desconstruir esses processos. Eu acredito que eu sou uma das professoras, talvez possa ser... talvez não, com certeza sou influenciada por alguém que já pensa nesse processo de desconstrução, porque quando eu estudo Paulo Freire a fundo, eu vejo que ele também quer desconstruir esse processo de escola que chega para o Brasil, né? A gente importa um processo de educação. Agora eu estou querendo ensino em casa, eu queria até que depois que você falasse sobre isso. Certo. Então, com o processo de inserção de jovens da periferia na universidade, e eu preciso falar disso também, eu tenho acesso à universidade por meio do programa de iniciação às licenciaturas na Universidade Católica, né? Eu sou estudante bolsista
Eu não consegui ProUni, mas consegui bolsa na Católica. Então toda a minha turma era a turma de alunos bolsistas. Então a gente saiu da universidade com esse desejo de transformar essa escola. Porque quando eu era estudante, na minha época já era chato. Então, se eu me vejo na condição desse profissional, se eu já passei por esse lugar, e se eu ainda... Porque o professor, ele é um eterno aluno, não é? Então, se eu me coloco nessa condição... Todo dia. Então, se eu me coloco nessa condição, eu preciso saber quais são os pontos que precisam ser transformados. E existem grupos que discutem, inclusive dia 10 agora, no MTC vai ter uma discussão sobre a construção da escola popular em Pernambuco, né? A gente precisa fazer. Seu Zeca do Rolete é um mestre que traz essa discussão entre o saber científico e o saber popular. A escola, ela se transformou esse local burocrático porque o saber científico, ele tomou um espaço muito grande e o saber popular foi cada vez mais saindo da escola, né? Mesmo que a gente fale do Paulo Freire, mesmo que as escolas estampem na sua frente uma frase de impacto do Paulo Freire, mas na prática, para essa instituição parece que manter a burocracia é mais tranquilo, porque, por exemplo, para você refazer um PPP, você precisa comunicar todos esses agentes da escola. Então, para uma escola que as pessoas assumem muitas tarefas, remodelar o PPP daquele jeitinho é muito mais fácil. Ô Poliane, eu estou aqui, meu diretor, avisando que o nosso tempo esgotou. E eu queria que você mostrasse o seu trabalho aí rapidamente, para a gente poder encerrar, infelizmente. Já falamos bastante. Poxa, me convida mais vezes, então. Com certeza. Claro. Então, deixa eu primeiro, né, uma poesia bem simplesinha, A Boca do Poeta. As palavras agitam-se no espaço boca, entre o céu e a terra úmida, flutuantes línguas, rebatem-se nas moradias, mordazes dentes. A maciez dos lábios amortece a saída, da ponta da língua, o salto para a vida. E aí, para vocês aqui, uma prática minha, né? Duas práticas rapidinhas. Esse livro aqui é um clássico, né? É um livro de Pedro Bandeira, é uma releitura do clássico de Alice Carroll, Alice no País da Mentira, e é um livro maravilhoso. Eu li esse livro e disse, ai, que delícia, dá para trabalhar com os alunos. Só que é aquela coisa, né? Leitura, os alunos estão chegando no 6º ano sem saber ler, porque tiveram 2 anos sem escola. Então a gente precisa separar a sala com 40 alunos. Inclusive é uma crítica que eu faço, a gente consegue fazer com que esses meninos leiam, mas eu não consigo ter 40 alunos na sala. E está sendo muito cruel conosco, professores, as salas lotadas com alunos em tempos muito diferentes. Então eu disse, não, a gente vai ler esse livro e nós vamos fazer, já era um desejo meu trabalhar com brinquedo, né, trabalhar com jogos. Eu disse, não, a gente vai fazer um jogo para que a gente possa aproximar mais. Inclusive porque a leitura, ela se tornou uma coisa monótona. Eles não conseguem entender que por meio da leitura eles viajam, mas eles conseguem entender que no celular eles viajam. Então, se eu faço o processo de gamificação, eu aproximo esses alunos. E aí, pós-leitura, nossos alunos, né, eu e os meus alunos, a gente construiu as regras e nós imprimimos aqui esse tabuleiro, né, com todas... todas essas regras foram feitas coletivamente junto aos alunos. Então eu tenho aqui as regras do tabuleiro, ele foi enumerado, né, as imagens de trás, a parte do design foi feita por mim e por Paloma Maria, que é minha irmã, que me deu uma força. E a parte mais legal é essa aqui, que são as cartas, né? Então, todas essas cartas, elas são de perguntas relacionadas ao livro. Então, o aluno lê o livro e para participar do jogo, né, para brincar, ele precisa saber. E essas perguntas vão desde questões semânticas, né, lexicais, e eu consegui colocar também algumas questões de matemática que contextualizando com o livro. No jogo, jogam 4 crianças e quem chegar
primeiro, quem passar por todo o desafio, chegar primeiro, ganha. É o campeão da partida. Muito bem, parabéns para você. Sulamita, ô Sulamita, antes de encerrar, um monte de gente aqui acompanhando, Urariano Mota, Cleneide Santos, Cláudia, minha amada que já entrou, né? E tem mais gente também, né? Tem mais gente, Lio Dias, tem também Thomas. Lio Eu Dias não sei é se Tomás ou poeta. Thomas. Lio Dias é poeta, cantador de coco Isso. também. Para curtir mais um último comentário, Sula, inclusive eu gostaria que você mandasse um beijo para todas as pessoas que Rui citou, é da Fabiana Félix, endossando o comentário da professora. Ela disse que nada substitui o livro físico, assim como os meios tecnológicos jamais substituirão o professor. Isso Ela mesmo. tá no sítio Abraço, Gico, Fabiana zona rural Félix, de Bom abraço Conselho. a todos vocês que nos deram o prestígio, né, de ouvir e acompanhar nosso programa. É uma pena que o nosso tempo tenha se esgotado, porque com essa moça aqui a gente conversaria a tarde inteira, não é? Tem riqueza de conteúdo, né? É impressionante. Muito obrigada pela sua participação, querida. Com certeza, Poliane, se a gente tiver oportunidade, a gente chama você de volta pra gente Se continuar tiver, essa conversa. não, vai ter. Vai ter. Vamos Palavra do diretor. acontecer. Agradeço também, agradeço o seu Zeca do Roleto, todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo. E vamos aí, todo mundo juntos, desconstruir essa escola e trazer os mestres da cultura popular, os produtores, para construir os PPPs, né? Vamos A gente estar aqui no precisa. banco de feira. Exercer o esperançar é fundamental, né, gente? Muito bem, a gente fica por mandando aqui. um abraço para você e pra Outro ela. abraço para todos que nos acompanham. Muito obrigada a vocês e até o próximo sábado. Euzinha sou Sulamita Estelian, a tal mineira, o Boa, mineirimbucana Mineirimbucana. ou pernambucaneira. Eita, Tchau. bora. Tchau. Poxa, foi rápido demais. Bora, o papo é bom, Foi muito rápido.